né, para quem estava aí na turma semana retrasada, né, que a gente se encontrou, já me apresentei, eu sou a Gabriela. Eu sou a Camila, bom dia. E a gente hoje vai conversar então um pouquinho sobre o segundo momento, né, dessa formação, que é mais do procedimento, né, mais como a gente faz para agendar o grupo aqui na reserva, quais são as opções de programação que a gente tem, para além do atendimento a grupos. A gente vai falar um pouquinho do setor, do trabalho que a gente desenvolve na reserva como um todo, tá? E aí é para ser um bate-papo, então se tiverem dúvidas, perguntas, podem ir interrompendo ao longo do caminho. E a gente vai tentar manter o horário também bem conforme o combinado, porque tem gente que precisa se deslocar, né? Tem o almoço para entrar na turma no período da tarde. Então, até umas 10h30, 10h45 a gente já vai ter avançado bem, aí a gente tenta finalizar até umas 11h30, tá bom? Não, até umas 11, desculpa, 11 horas. Vou começar com um vídeo, gente, que conta um pouquinho da história da reserva. Deixa eu pausar porque tá muito baixinho. Bertioga tem cerca de 85% do município é composto por áreas protegidas. Então esse é o grande tema a ser trabalhado dentro do município. O SESC Bertioga possui 5 áreas diferentes e depois de um estudo preliminar, um diagnóstico preliminar feito em 2011, percebeu-se que essa que é chamada Gleba 4 tem um maior potencial para a criação dessa reserva. E foi nesse âmbito da educação ambiental que surgiu a proposta da criação de uma RPP, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. E aí volta um pouco na missão do SESC de trabalhar com a transformação social através da ação educativa. Esta reserva natural colabora com o objetivo da instituição. Tem um caráter educativo, um caráter social, um caráter de pesquisa, de estudos, mas tem sobretudo essa convivência com uma realidade nova. E esta reserva natural nasceu e é mantida numa relação permanente com a comunidade em seu entorno. O fato dela estar justamente cercada pela área urbana no município de Bertioga é o que traz o diferencial, o potencial que ela tem de desenvolver uma série de atividades, inclusive para que a própria comunidade e as pessoas do município possam entender mais sobre as áreas protegidas do entorno. As unidades de conservação elas são um elo fundamental em qualquer estratégia que envolva a sustentabilidade no país, desde manutenção de clima, serviços ambientais como produção de água, berçário de espécies nativas ameaçadas, banco genético para o desenvolvimento de pesquisas. Quando se trata da criação de uma unidade de conservação privada, que é o caso da RPPN, por lei você tem que ter um plano de manejo, fazer um diagnóstico do que tem, e esse diagnóstico depois vai pautar como é que esse uso adequado vai ser conduzido. O plano de manejo ele é dividido basicamente em dois grandes módulos, duas grandes etapas, né? Você tem uma etapa de caracterização para entender exatamente o que existe dentro e no entorno da unidade de conservação, e um segundo momento que é, diante desses dados que foram levantados, traçar o planejamento dessa área por um período de 5 anos. Aqui a gente procura besouros associados à madeira, né? Por exemplo, serra-pau, passarinhos, né? São várias famílias que estão associadas à madeira. Eles comem madeira podre, depositam os ovos e as larvas elas crescem processando essa madeira, né?
Aqui tem uma região muito legal, que é um bolsão de umidade. Em temporadas secas, que nem está acontecendo agora, com essa falta de água, é uma depressão natural, um relevo que junta muita umidade. E nessa depressão tem centenas de borboletas do tipo colorida. Esse é o lagarto tengu, é o maior lagarto brasileiro e ele se alimenta de ovos, frutos e pequenos insetos. A equipe de elaboração do plano de manejo hoje são 46 profissionais. Já é uma equipe grande e uma diversidade de conhecimentos extremamente rica. A hora que a gente coloca isso junto com a equipe do SESC, que traz um repertório, nossa, de quantos anos operando aqui, né? Mais a comunidade junto, o potencial que isso tem de produzir conhecimento, né? E produzir informações bacanas e trocar e melhorar e mudar realmente o panorama local é enorme. Quando a gente chega em Bertioga, a gente se depara com uma comunidade sedenta de ações, de atividades, instituições querendo elaborar coisas, querendo promover coisas e não saber como, e não conseguir os mecanismos. Existência de mão de obra disponível, maior geração de empregos. Presença do Colégio Caiçara, bem próximo à área da FPI. Um dos problemas em Bertioga é a questão do deslocamento, a gente percebe. A gente pega essas valorizar o social e fazer educação ambiental é pôr essas instituições todas juntas, para elas pensarem juntas o que elas querem fazer no território delas. Dando vazão para essa fala, foi proposta a criação de um coletivo educador, que são grupos de instituições que se reúnem para tratar de territórios sustentáveis. Então o território não está restrito à unidade de conservação, à EPP. O território é uma coisa mais ampla. E a gente trata da realidade das comunidades do entorno, e as pessoas que moram no entorno acabam participando desse grupo, e esse processo vai ajudar a entender que é a unidade de conservação como um todo. Até ontem eu acreditava que eu estava num lugar que não tinha nada a ver comigo, e eu não sou formada em nada. Aí ontem eu vi que, não, eu também sou uma educadora, né? O que o SESC quer fazer ali, ele está dependendo que a gente dê opinião também. O que a gente está fazendo aqui não acontece em outros planos de manejo, de envolver as pessoas, e a gente fica muito feliz de ver vocês aqui interessados também em trabalhar. E o que é, acho que o mais importante de tudo, a gente não está aqui só para falar dessa máquina, nós não viemos trabalhar no nosso entorno também. Será que não sabia, né? Esse finalzinho de treinado dele. A importância do entorno, da comunidade do entorno, participar dessa construção. Como eles estão vendo isso, como eles estão recebendo isso. A primeira sensação que eu cheguei lá foi que lugar espetacular. Nesse meio tempo que eles estão trabalhando lá, eles foram pouquíssimas vezes, e você já percebe que o solo já tem uma diferença, onde eles andam e onde não andam. Se aquilo não for protegido, vai acabar muito rápido. Manter a área o mais intacta possível, mas dar condições para que haja essa visitação sem causar impacto, para que haja educação ambiental sem causar impacto e que se estimule cada vez mais a pesquisa científica. Com certeza, aqui tem uma área muito rica, né? Isso que assim, nós estamos aqui, ó, eles pegam as plantas aqui, e daqui dá fruto o ano todo. O ano todo, um passarinho como aqui, né? O pessoal fez agora. Surpreendeu que numa área de 5x5, mais ou menos, eu identifiquei no mínimo 5 tipos de aves muito importantes da região nativas. A tabucuba, o guarandi, o araçá. E se nós soubermos trabalhar aquilo ali, vai ser de benefício para todos, né? Para nós monitores, para a sociedade em geral. E a gente vai percebendo cada vez mais que o caminho que a gente está seguindo, né, que a função do plano de manejo que é participativo, está ficando cada vez mais evidente. Que as pessoas estão percebendo que as escolhas que elas estão indicando, né, o que ela está falando, está entrando dentro do processo. Nós estamos muito felizes com essa instalação
que já está praticamente em curso e que em breve estará colocada à disposição de toda a comunidade. Eu tenho me surpreendido muito com uma área, durante o processo de criação e planejamento, já com um potencial enorme de transformação local. Essa, para mim, é a grande expectativa, que isso tudo que a gente está vendo seja efetivamente colocado em prática. É uma expectativa que eu sei que vai ser cumprida, porque é algo que está não só na ideia, na missão do SESC, mas eu vejo que está no coração das pessoas que aqui trabalham. Como vocês puderam notar, ele foi feito antes da construção da trilha que a gente visitou aqueles dias atrás. Então, aqui, nesse mesmo local. Então, esse aqui foi talvez 2014 a 2016, nesse intervalo aí, quando estava nesse processo de elaboração, planejamento, envolvimento da comunidade, né? Então, e hoje a gente vive um outro momento que já estamos de portas abertas para receber a comunidade, né? A gente tem um registro também desse material nesses grandes cadernos aqui, então quando vocês tiverem interesse, estiverem aqui passeando, né, com o tempo, a gente sabe que é bem valoroso o tempo de vocês podem dar uma olhada, tem todo o processo do que aconteceu nesse plano de manejo. Foi bem intenso e participativo. Isso. E aí a reserva foi ganhando essa dimensão, né, para além de ser um espaço físico, né, que a gente tem aí que fazer manejo e tal, se tornou um espaço educador, ou seja, né, nós recebemos aqui as programações do SESC, né, como as visitações, e aí a gente, ano passado, retrasado, virou um setor. Então nós somos a única unidade do SESC do Estado de São Paulo que tem um setor de sustentabilidade. Então aqui em Bertioga, por conta desse contexto da reserva. E aí nós somos uma equipe, então, com vários cargos. Nós temos nosso coordenador, o Juarez, ele aparece no vídeo, fazendo algumas falas. A Céfara e o Marcelo como supervisores. Uma equipe hoje de 6 agentes, né? Temos uma vaga em aberto, mas o Rogério, eu, a Camila, o Felipe, a Fabi e o Alberto. A Lívia saiu recentemente, né, da instituição. Vai ser colega de vocês de Guarujá. Professora da rede. Temos também 2 agentes de manejo, o Cacá e o João, que são agrônomos, cuidam mais dessa parte de áreas verdes, gestão mesmo. Um supervisor no viveiro, que tem um viveiro de plantas, para quem não conhece, dentro do SESC, que é um outro espaço educador que faz parte da nossa atuação. Viveristas, são 3. Os orientadores de público, que são aquelas primeiras pessoas que recebem a gente quando a gente chega na reserva. A Jana, a Fer, Douglas e a Kátia, 2 guarda-parques, né? Fora nossos colegas que são de outros setores, mas atuam diretamente com a gente, como é o caso da Cris, tá ali no fundo, já vai se apresentar. Ela fica meio escondidinha, mas ela é uma das pessoas com quem vocês falam quando fazem um atendimento aqui para grupos, agendamento para os grupos escolares. Então, daqui a pouquinho ela vai contar um pouquinho mais da atuação dela. E aí a gente divide nosso trabalho em 2 linhas, né? 2 eixos, 2 linhas de ação praticamente, né? Educação ambiental e gestão ambiental. Nós, que somos educadoras aqui, trabalhamos mais diretamente com a educação ambiental, tá? Então nós temos alguns projetos, alguns eixos que vão direcionando a nossa atuação. Um mais ligado à parte de formação continuada, aprofundamento de conteúdos ligados à biodiversidade, conservação da Mata Atlântica, que é o núcleo de estudos da natureza. Daqui a pouquinho eu dou alguns exemplos de coisas que a gente desenvolve nessa linha. O Semear Comunidade, que tem a ver com essa história do engajamento da população no entorno, para a criação da área mesmo, né, para que as pessoas façam parte desse local. A visitação, que é o grande tema do dia hoje, né? A hospedagem, a gente também tem um trabalho de atendimento aos hóspedes que estão lá dentro do SESC Bertioga. E alguns projetos especiais que acontecem uma vez ou outra no ano, ou ações em rede, que ocorrem em outras unidades também. E a gestão, quer falar um pouquinho da parte da lixo meio? Pode ser, né? Então a gente entende, né, que esse setor ele acaba se dividindo para a gente conseguir também organizar melhor, né, quais são as funções.
quais são as demandas mais do que as funções, para que a gente consiga atender com excelência. E para além da educação ambiental, a gente vai ter a gestão ambiental, né? Porque tudo que a gente propõe tem um setor, né? Ou dentro do nosso próprio setor, um eixo que vai gerir esse espaço, que vai gerir essa demanda, né? Então a gente vai ter alguns programas que eles são institucionais, como foi citado anteriormente, que a gente também atua com educação ambiental, mas que são institucionais e acontecem em muitas unidades do SESC, além de Bertioga. Então a gente tem o programa Lixo Menos é Mais, que é um programa que tem um olhar bem destinado para todo o gerenciamento de resíduos de todas as unidades, de todas as atividades, tanto aqui da reserva quanto da unidade de hospedagem, né? Que você, não sei se vocês estão sabendo aí, abril, aí a gente fala da hospedagem como se fosse muito distante, né? No outro contato que a gente teve, a gente comentou, não sei se todos pegaram essa informação, de que está abrindo de domingo, a comunidade está ocupando, então tem o Domingo. Então quando vocês entrarem lá, vocês vão ver, né, tudo isso acontecendo também. O programa Lixo Menos é Mais, o Bem-Estar Animal, que é um programa voltado também para a gestão de animais silvestres, né, e de animais domésticos que podem adentrar essas áreas, tanto a unidade de hospedagem como aqui na Reserva Natural pode acontecer, né, alguns gatos ferais começarem de repente a caçar algumas aves. Opa, vamos olhar para isso, né? A gente precisa ter uma gestão disso. Ou a ave que colide no vidro, isso. E aí a gente tem que pensar em estratégias como essa, de adesivar os vidros para evitar esse tipo de acidente, né? Porque nós estamos numa área onde os animais estão livres, né? Então, e aí é bem transversal, né? Porque a gente entende que esse é um programa de bem-estar animal, onde a gente vai evitar essa colisão, evitar a morte dos animais. Mas a gente também tem o projeto Avifauna, que é justamente um projeto que nasceu em 92 e tem aí, né, se fortalecido a cada ano, e ainda mais esse ano que a gente vai ter aí o spoiler de um curso que vai rolar, vai ser bem legal. Então para quem é interessado aí na Avifauna, então tá super conectado com esse bem-estar animal. Temos a gestão de áreas verdes, mais gestão de contratos, né? Então a Gabi comentou que a gente tem alguns viveristas, em algumas épocas a gente precisa contratar, né? Então precisa também fazer essa gestão de pessoas dentro do setor de educação para sustentabilidade. E tem a gestão e manejo da reserva, né? Então que é desse espaço, né? Olhando para esse espaço que não é só a trilha, né? Então quando a gente vê o vídeo, a gente vê a dimensão que é, né? Até ali aqui no mapa do lado a gente tem as áreas, então não é só o lado de cá, né? O que também já é muita coisa o lado de cá, mas realmente essa aqui, grande área. Gente? Nós estamos nesse triângulozinho aqui. Isso, então, cortado pela Avenida Anchieta, depois vem outra grande área cortada pela rodovia. Então realmente fazer essa gestão e manejo de todo o espaço, de toda a reserva, que é uma unidade de conservação, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Sempre, são várias, né, siglas do SNUC, que é o Sistema Nacional, né, de Unidades de Conservação. Então é isso, só para vocês entenderem que existe por trás de nós três, nós quatro aqui, tem toda uma equipe atrás, né, para poder realmente trazer essa transformação local, como é bastante falado no vídeo, né? Transformação local e transformação social através das ações educativas ambientais. E aí vamos focar um pouquinho mais na educação ambiental, que tem a ver diretamente com o trabalho de vocês também, né? Então, dos eixos que eu comentei, a visitação, basicamente o atendimento, pode ser escolar ou não, né, nos espaços educadores, sendo guiadas, podem ser visitas mediadas ou não também, podem ser visitas espontâneas, onde os próprios educadores, a própria escola, propõem a vinda, sem necessariamente contar com a nossa equipe, para fazer uma atividade com os estudantes, né? A gente também recebe empresas, recebe outros formatos de grupo para fazer a visitação. O Semear Comunidade já são projetos ligados à comunidade, então a gente já teve projeto de horta, por exemplo, na beira da reserva. A gente tem hoje rolando A Floresta é Nossa, que é uma proposta de criação audiovisual com jovens para falar de sustentabilidade, para falar de áreas protegidas, para falar de território, né? Então são ações mais nesse sentido de conectar as pessoas ao espaço preservado, ao espaço natural aqui na cidade de Bertioga, para além da reserva. Esse curso inclusive está rolando lá na Vila da Mata, que também é uma comunidade que está inserida numa área protegida, está dentro do Parque Estadual Restinga de Bertioga, para quem não conhece, ali no Guaratuba, né? Então a ideia é também conectar com outras áreas
naturais. E para além disso, né, Gabi, acho que esses processos de formação continuada, a gente também tem ações pontuais, como o ciclo de debates. Né? Então, todo ano a gente traz um ciclo de debates, onde a gente traz palestrantes de determinados temas, e aí a gente faz esse encontro para realmente a comunidade, né, se sentir também protagonista nesse determinado tema que esse ano, ou enfim, esse evento vai discutir. É muito interessante também essas ações pontuais. Né? Vila da Mata é uma comunidade que está ali na entrada na mesma entrada para a Cachoeira do Guaratuba, né? Ali próximo. Isso, não vou lembrar qual é a... Você me perco lá dentro, né? Parece um labirinto. Ah, tá. É do outro lado, sentido Serra. Então você vai andando ali, na divisa com o Parque Estadual Serra do Mar, tem essas comunidades. Não é uma só, são 3 ou 4, se não me engano. As crianças da escola são de lá. Isso, geralmente vão para Guaratuba. Isso. Exato. Então, um dos projetos que a gente está realizando é lá esse ano. E temos o Núcleo de Estudos da Natureza, que eu falei que tem mais esse foco de aprofundar os conteúdos, os temas ligados à biodiversidade, conservação da natureza, né? Então, nós temos cursos sobre áreas naturais protegidas. Esse mês está rolando aqui na reserva um curso sobre botânica básica, né? Para trazer a história das pessoas com as plantas. Né? Em breve teremos também sobre abelhas nativas sem ferrão. Então a gente vai trazendo temas que são curiosidades que as pessoas têm, né? Quando elas visitam, ficam sabendo que tem por aqui, abelha, mas abelha sem ferrão, e a gente... Bom, então vamos fazer um movimento para aprofundar o tema, né? E trazer para o cotidiano das pessoas. Acho que é importante dizer por que a gente chegou nesse lugar também de formação, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um projeto que a gente tinha que era Tarde na Reserva. E aí a gente tinha ações pontuais aqui todo domingo, mas eram oficinas com temáticas específicas, mas era muito só naquele domingo. Né? E aí com o Núcleo de Estudos da Natureza a gente consegue aí trazer esse processo de educação ambiental continuada, que aí são quase 2 meses de curso, né? de encontros para cada temática, para cada curso. Então não existe mais o Tardes na Reserva e a gente transformou esse atendimento. Então a gente não daria conta de tudo também no Núcleo de Estudos da Natureza, onde a gente consegue realmente aprofundar mais, como a Gabi falou. E relacionar com esse documento que a gente falou que é o plano de manejo. É como se fosse um documento, é um documento que vai direcionar nossas ações. Então ele vai dizer, olha, vocês têm que atuar na perspectiva de divulgar as espécies que tem aqui na reserva. Então nós vamos pensar projetos, como é que a gente divulga, né? Então esse documento a gente está sempre olhando para ele. E aí o exemplo que eu comentei lá de bate-papo comunitário, juventude e mundo, que foi para convidar os jovens lá da Vila da Mata para esse curso. Então teve esse primeiro momento, né? Ainda está rolando, né, vaga, se vocês conhecerem, tiverem estudantes na escola de vocês aí entre 13 e 18 anos, com interesse nessa... Mas dá para mandar os irmãos, né? Isso! Já tem até os 10 anos. Tá rolando de quarta e sexta-feira lá no Centro Comunitário da Vila da Mata. Tá? Aí tá no caderno, né? Aquele caderninho que a gente deixa na entrada. Vocês podem acessar também pelo portal. Depois a gente vai falar também como que vocês acessam a programação no site do SESC. Tá? E aí o curso em si, fazendo cinema em Bertioga. Vamos ver. A expectativa é que o curso vai até maio, né? Fazendo esses encontros, esses bate-papos. A gente vai ter um período de edição dos vídeos e no segundo semestre, provavelmente, em algum momento a gente vai fazer exibição pra gente compartilhar com a cidade como é que os jovens estão olhando para esse tema. Muito legal, porque ela fica bem assim, isolada, né? E às vezes as crianças não têm acesso sempre, né? Eles fazem trabalho, eles ficam o dia inteiro lá. Exato, você trouxe o exemplo de Boracéia, né? É difícil chegar aqui pra quem mora em Boracéia, né? Então assim, não é uma coisa que ela vai vir toda semana, né? Nem conhece. Então a gente também às vezes faz esse movimento de buscar sair daqui da reserva, sair do SESC, ir até determinados contextos pra até assim, se aproximar mesmo, né? Que a cidade é muito comprida, muito espalhada, né? Opa! Acho que mexeu no controle sem querer. Não é hora de ver Globo. Vou voltar. Na Maria tá de férias. Não, é o PC, eu acho. Era o PC.
Imagina. Aí dos projetos institucionais que a Camila citou, né, a gente tem alguns programas, como Lixo Menos é Mais, mas a gente tem também projetos que acontecem uma vez no ano. Por exemplo, esse tá rolando nesse momento, começou dia 25, vai até o dia 2 de abril, que é o Territórios do Comum, que é uma ação que vai juntar acessibilidade, valorização social e sustentabilidade. Então a gente está, a partir de amanhã, né, com o Juan Pablo Culasso, que é uma pessoa cega de nascença, e ele é especialista em identificar o som das aves. Eu comentei com vocês da outra vez, né? Então ele está chegando a partir de amanhã aqui em Bertioga. Algumas pessoas acho que se inscreveram para essa formação aí. Ele vai contar para os professores como foi a educação formal dele, como é que a gente consegue incluir uma pessoa com deficiência visual, como é que funciona o braille, como uma pessoa cega usa um computador, todas essas questões que às vezes parecem muito distantes da nossa realidade, mas pode a qualquer momento a gente ter um estudante com deficiência visual na nossa turma, né? Então, as vagas esgotadas. Como ser um observador de aves sem a visão, né? Sempre quando pensa em observar, a gente sempre pensa na visão como principal sentido. Mas observar envolve todos, né? Vai ser muito curioso, gente. Vai ser bem muito legal. interessante. Essa formação, as vagas estão esgotadas, mas no sábado ele vai fazer uma palestra. Mais ou menos nesse sentido também, trazendo a história de vida dele. 3h30 da tarde aqui na reserva. Aí é só chegar um pouquinho antes, uma meia horinha com antecedência, e aí também participar desse momento com ele, tá? Conteúdos digitais. A gente também trabalha nessa linha de produzir material audiovisual e publicar nas nossas redes, publicar nas nossas plataformas. Uma delas é o Sesc Digital, tá? Que não é só do Sesc Bertioga, ele é do regional inteiro, então tem vídeos do estado de São Paulo inteiro. Às vezes teve uma palestra com Sônia Guajajara, não sei, em Araraquara, eles gravaram e sobem nessa plataforma, né? Com pessoas da área da educação, super bacana, assim, que a gente pouco tem oportunidade de ouvir pessoalmente, né? Então, vale a pena acessar. Aqui a gente pode filtrar naquela lupa lá em cima, né? A gente consegue filtrar por categorias, né? Ou aqui a gente digitou Reserva Natural Sesc Bertioga e aparecem alguns vídeos relacionados aqui ao nosso contexto. Então vale a pena depois dar uma pesquisada lá, uma passeada no site, tem muita coisa boa pra gente aproveitar. É que durante a pandemia também foi gerado muito conteúdo digital, né? O Sesc não parou de trabalhar, as pessoas foram trabalhando em casa. E aí como chegar até vocês, né, até nós, inclusive em casa, com conteúdos relevantes, né? Então tem diversas temáticas, não só do ambiental, né? Com certeza. Tem de gastronomia, de culinária, tem um monte de coisa, tudo lá no Sesc Digital. Então se tiver curiosidade também tem outras coisas para além do ambiental. Vale a pena entrar só pra dar aquela bisoiada mesmo, porque tem muita coisa boa. E sobre a divulgação, né? Muita gente fala assim, mas como é que eu fico sabendo de tudo isso que vocês estão falando? Onde está escrito? Onde é que a gente acha, né? Aqui a gente ainda tem o caderno impresso. Nós somos uma das poucas unidades que ainda mantém esse formato. Porque lá em São Paulo, por exemplo, é tudo digital. Né? Imagina, às vezes a pessoa mora numa região de São Paulo que já tem 4, 5 Sesc só ali na redondeza. Então ela não vai em cada um buscar o caderninho e ficar olhando todos os caderninhos. Ela entra nesse portal do Sesc, www.sescsp.org.br. Lá você pode filtrar por unidades, aqui no nosso caso a gente filtra lá Bertioga, e aparece tudo que tem aberto à comunidade naquele mês. Esportivo, artístico, cultural, ambiental. Daí eu posso fazer um filtro também por temas, né? Por áreas. Eu quero saber o que vai ter para criança. Eu filtro lá e ele vai me mostrando. Às vezes não, na maior parte das vezes, a programação no portal sai antes do que o caderno. Então tem gente que tá já sabendo da programação antes mesmo da gente começar a divulgar nas redes sociais, porque o portal é o primeiro. Então também há quem cria um hábito lá para entrar no portal sempre, uma vez por semana, dar uma olhadinha e já deixa anotado na agenda a programação. Às vezes tá programado para muito tempo depois, mas isso já é uma forma de se organizar, né? Eu queria contribuir só com uma fala com relação também a uma escolha que o Sesc Bertioga traz quando a gente não foca apenas no digital. Porque a gente entende que o nosso território é um território onde as pessoas não têm muito acesso à internet.
né? Ou tem um acesso à internet dificultado, ou pessoas que nem sabem acessar a internet. Então o caderno ele também vem nesse sentido de fazer uma divulgação que seja fora da internet, né? Porque a gente sabe que aqui funciona, por exemplo, divulgação via rádio, né? Tipo rádio, né? Quem não ouve aí, né? Sem propagandas, mas enfim, é por ali que as pessoas sabem da programação. Então é uma escolha também do SESC manter o caderno nesse sentido. Até um exemplo, né? Quando a gente fez um trabalho de horta comunitária lá na Vicente Carvalho, na SAOC, a gente perguntava como é que a gente pode compartilhar com as pessoas que vai ter a horta, que vai ter a programação. O pessoal fala assim, aluga aqueles carros de ovo e passa circulando, falando que vai ter. Aí a gente falou, caramba, né? Ou Então vai a de gente bicicleta. vai se adaptando, né? A forma de comunicação das pessoas, né? A caixa de som, né? A caixa de som da bicicleta. Isso! São estratégias, né? A gente não conseguiu Já ainda uma usamos. equipe para fazer isso, mas a gente conta com vocês também para fazerem a divulgação, né? Através desse caderno. O caderno ele não fica só aqui ou lá na unidade. Normalmente a gente tem uma equipe que vai distribuir esse caderno pela cidade, né? Então, quero receber lá em Boracéia, liga pra gente e a gente dá um jeito de mandar pra lá. A gente faz esse tipo de trabalho. Então, eu trabalho numa instituição, tem uma circulação altíssima de pessoas, no CRAS, então a gente já fez esse tipo de direcionamento. Então chega lá uma caixa para vocês distribuírem um caderno, também é possível, só solicitar. Às vezes na própria escola, né? E as redes sociais. Então a gente tem no YouTube também os vídeos ligados aqui ao Sesc Bertioga, não só do ambiental, novamente, várias, fiquem à vontade, várias programações que foram digitais na pandemia subiram pro YouTube. A dica que eu dou é digitar Sesc Bertioga Oficial. Se vocês digitarem só Sesc Bertioga, aparece um monte de gente que foi passar férias em Bertioga, filmando e mostrando a estrutura, a piscina, o não sei o que. Então, digita oficial no final pra chegar no nosso canal mesmo. Fora também tem o Instagram e o Facebook, onde vão sendo publicadas as divulgações mais próximas da data, assim, então amanhã, não esqueça, vai ter um teatro, vai ter uma programação, tá? Vale a pena seguir também. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, interrompam, tá? Porque a gente fala mesmo bastante. E a gente tem também as pessoas que têm a credencial plena, né? A carteirinha, a famosa carteirinha do Sesc, que também podem acessar pelo aplicativo. Então a gente tem o aplicativo Credencial Sesc SP, que além de ser um aplicativo onde você consegue renovar a sua credencial, fazer agendamentos também. Então, para odonto, abre a inscrição pelo aplicativo, você consegue se inscrever. Para os nossos cursos, a gente está fazendo também agora a inscrição digital. Você consegue pelo aplicativo também. Então, para quem tem a credencial, é legal fazer, baixar o aplicativo, fazer as coisas por lá, porque você também consegue acessar de outras unidades, não só daqui. No ano da pandemia, a gente ganhou uma credencial. E aí a gente não usou porque foi pandemia. Vocês sabem se tem como resgatar pra gente usar? Ou É aquela MIS, não é? É uma MIS, não é, gente? Vocês manjam aí, Fê e Cris? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quem estava na rede no ano da pandemia, Sim. a gente ganhou de presente um ano para usar. Qual a gente era ganhou essa uma credencial. Prefeitura. Escola da prefeitura. Sim, a gente teria que confirmar para ver se a prefeitura chegou a renovar. Essa carteirinha verde, que é a MIS, ela é uma carteirinha que é vinculada a essa situação mesmo que, por exemplo, a prefeitura junto com o Sesc, né, elas fazem várias atividades. E aí eles abrem essa exceção no caso e conseguem fazer, mas eu não sei se foi renovado. Eu acredito que não, porque eu fico lá na frente e não cheguei a pegar ninguém da prefeitura. Já tem um bom tempo. De repente, talvez acionar a própria coordenação. A gente não usou, porque... Então, acionem a prefeitura, porque de repente, vindo da prefeitura essa renovação, é mais fácil do que o Sesc procurar a mas se prefeitura vocês para fazer. cobrarem a eles para perguntar, porque a gente sempre espera a renovação e o pedido da empresa, e a gente faz essa verificação para ver se é possível. Aí teria que cobrar mesmo da prefeitura. Mas eu acredito que não esteja mais. Mas não impede de renovar, só precisa ver qual que é o processo e pedir para a prefeitura pedir. Legal, né? Eu acho que é uma oportunidade de ter a credencial. Aqui em Bertioga a gente quase não tem programação paga.
né? Em outras unidades vocês vão ter um teatro que você tem que comprar o ingresso, uma apresentação de dança, né? Às vezes até um cinema que é cobrado o ingresso, um valor simbólico também, né? Porque ele é bastante subsidiado perto de outros locais, mas que se paga. Aqui, basicamente, nossa programação é toda gratuita. Toda gratuita, né? Fora o passe o dia ou a própria hospedagem, né? Que aí sim tem um custo. E a credencial, ela vai dando uma diferenciada nesses valores. Então, quem é credencial plena tem um subsídio maior, quem é MIS tem outra categoria de subsídio. Então, a gente vai tendo essas diferenças. Aqui, a única vantagem, vamos dizer assim, da credencial plena, além do odonto, né, que é um serviço bacana, é às vezes que eles abrem a inscrição. Primeira meia hora para credencial plena e depois para a comunidade. Então, não tem tanta diferença aqui na cidade de Bertioga, mas para quem mora em Santos, outros municípios que tem o SESC, Mogi, é bacana ir atrás também, né, desse convênio, ver se realmente dá para renovar e aproveitar. E aí também só um detalhe, gente, normalmente a maioria dos professores, né, além da rede pública, caso alguém também dê aula em escola particular, vale a pena dar uma olhadinha também, porque normalmente os professores da rede particular são contratados na particular, a gente consegue fazer o cartão. A gente tem que confirmar pelo CNPJ da escola, né? Então depende se alguém tiver. Não só CNPJ da escola, tem CNPJ, tem um programa para quem tem CNPJ, né? Como lojista, por exemplo. Sim, mas o lojista, a Cris pode até falar, desculpa. Não, falar, imagina. Cris? Não, então, no caso aqui do SESC, o benefício que o SESC dá é aos trabalhadores da área de comércio, bens, serviço e turismo. Então, na verdade, o lojista, o dono do comércio, ele não consegue fazer o cartão. Quem faz é o funcionário dele que está em CLT. É o funcionário que tem o direito. Que tem o direito. O benefício até então que o SESC vai dar para quem tem a CLT. Então, por exemplo, o MEI não consegue fazer também, né? Porque também já tem o CNPJ. Ali, o funcionário do MEI, de repente, uma pessoa que trabalha junto com você, vamos supor, que tem o MEI, e essa pessoa trabalha com você registrou ela, essa pessoa consegue fazer o cartão, você já não consegue. Mas como ela falou, aqui em Bertioga tem muitas atividades que são todas gratuitas, a maioria são gratuitas. E até as atividades também são gratuitas, só que tem que verificar se tem vaga, está sempre insistindo ali para ver se tem a vaga e se inscrever e vir fazer. E aí é pelo aplicativo credencial? Pode ser, né? Então eu mostrei lá o link do portal, por ali a gente também vai ter inscrição sempre no portal, ou vai dar o caminho, se a inscrição for presencial ele vai estar dizendo lá, ó, tal dia, tal horário vai ter. O aplicativo é mais prático. E o aplicativo eu acho também mais fácil, né? E sem contar que você pode comprar de outras unidades, como eu falei, né? Então o aplicativo tem que ver se ele é só para quem tem a credencial, né? É para quem tem credencial. Você tem que ter o login e a senha. Porque a credencial ela te dá um número de registro no SESC. Camila, não precisa, qualquer pessoa pode fazer. Do aplicativo? Ai, que bom, ótimo. Então tá bom. Então vale a pena vocês testarem. Eu achava também que era pro credencial, mas... Eu fiz boa. Gente, algumas fotos então da gente recebendo os grupos durante a pandemia, inclusive, né? A gente teve vários momentos aqui de formatos e número de pessoas, até 10 pessoas, depois a gente passou para 20, agora nós estamos com 40, né? A gente nunca deixou de atender, a gente vai adaptando de acordo com a conjuntura, né? E aí vou passar para a Cris aqui falar um pouquinho dessa parte específica aqui dos agendamentos, porque como a Camila falou, por trás desse trabalho tem muita gente envolvida, né? No computador, no telefone. Quer sentar aqui? Vai lá, mulher. Vai lá, você não vai conseguir ler? Imagina. Então, protagonismo pra você. Olá, pessoal, bom dia. Então, vou falar, meu nome é Cristiane. Vou falar para vocês um pouquinho sobre os agendamentos, como funciona. Então, como as minhas colegas falaram, eu ajudo nessa questão, faço parte da central de atendimento. E aí, sobre os agendamentos, por que é importante ter o agendamento? O agendamento para nós é importante nessas duas questões, que são sobre a visita mediada, que é com os agentes, que eles vão acompanhar junto com o orientador, e também para a visita sem mediação, mesmo não tendo o agente de atendimento, porque são grupos. Se são grupos grandes, a gente precisa ter uma ideia de quem vai vir, preparar todo o local, o território, para recebê-los também. Tá? Então o agendamento ele se faz necessário, né, para a gente poder ter esse controle de datas
né, e confirmar uma data para você, ter a certeza da data, sobre os atendimentos das escolas e das instituições, tá? Não precisa ser somente escola, mas pode ser grupos grandes, como de instituições, um grupo de igreja, enfim, sendo grupos, ou um grupo de turismo também. Uma família grande, Cris? É uma família grande também. Umas 10 pessoas? Então, na verdade, família, assim, a gente não está colocando como uma questão de grupo, né? Porque vinculado à instituição. Mais vinculado à inscrição, tá. pra gente ter uma ideia, instituição, tudo isso a gente coloca lá, né, no estatístico. Sim, tá bom. Aí entraria mesmo como visita espontânea. Fechou. Tá? Aí tem um negocinho, Tá passando aqui. Do outro lado, a setinha pro lado. Então, aí tá explicando os dois tipos de agendamento, como eu falei, com mediação, que é com agente de atendimento, e sem a mediação, que não tem o acompanhamento do agente ambiental, né? E aqui, como é que a gente faz para fazer esse atendimento, né? Esse agendamento? Vocês podem encaminhar para o atendimento grupos.bertioga@sescsp.org.br, tá? Nós sempre vamos responder por esse e-mail. Nós também temos o telefone, daqui a pouquinho eu já vou passar, né? E aí ele vai ser respondido por mim, né? A Cristiane, Fabiane ou o Rogério. São esses três que vão estar sempre conversando aí com vocês, quem for agendar. E aí a gente vai estar analisando a data. Se vocês quiserem, é interessante quando vocês forem passar um e-mail, vocês já perguntarem, né, a data disponível, porque dificilmente a gente vai ter aquela data, eu quero para tal data, eu preciso de tal data. Se quiser passar por esse aqui também. Tá, acho que esse aqui né? Por quê? Senão a gente vai ficar repassando e-mail, olha, tem tal data, não dá, não dá. Então assim, é mais fácil a gente falar, olha, quais são as datas disponíveis que eu posso estar visitando? Eu tenho uma disponibilidade do mês de maio. E aí a gente vai ver aquelas datas ali pra você e já vai encaminhar, porque aí encurta um pouquinho essa coisa de ficar indo e voltando com o e-mail, né? E aí a gente vai analisar as datas disponíveis e a demanda do grupo para atender o tipo de atendimento que é mais adequado, né? E ali está explicando novamente, para as visitas sem mediação de agente de educação ambiental, é prioritariamente às terças, tá? Porque também é necessário o envio do e-mail, tá? Para que a gente possa, para que a equipe, né, do setor possa atender vocês também, ter ideia da quantidade do pessoal do grupo, né, que vai vir também, do espaço. Aí você pergunta, nossa, mas por que até sem o agente, a gente tem que ser uma visita espontânea, a gente tem que se programar, tem que mandar, encaminhar um e-mail, perguntar sobre data. Por quê? Por mais que a gente esteja aberto e seja aberto ao público, se vier um grupo maior, a gente vai estar preparado, porque vamos supor que caso chova, a gente vai ter disponibilidade de já conversar com a equipe que adaptar também o local. Porque pode acontecer de aparecer realmente uma família maior, um grupo grande, e a gente não ter como alocar todo mundo, ou vocês, né, o pessoal do grupo. Então, para a gente é necessário também saber. Além também que a gente tem um estatístico, a gente também tem que prestar conta das pessoas que estão vindo aqui, né? Como eu acho que até da outra vez foi a Gabi estava falando, a gente precisa também confirmar, não só a instituição, que o espaço ele está aberto ao público e o público está vindo visitar, ele está parado, a gente tem que ter essa confirmação também, tem que dar esse registro, né, de que realmente está sendo visitado, está vindo outras pessoas. É legal também para a gente poder saber se tem alguém, né, alguma criança, alguma pessoa que ela seja PCD, por exemplo, porque o espaço também ele é preparado para receber, né, também essas pessoas. E aqui tem os grupos agendados com a mediação, os horários, que aí são com os agentes. São todas as quartas, quintas e sextas, o horário, período da manhã das 9 às 11 e o período da tarde das 14 às 16. E aí os que são agendados sem a mediação, a gente dá prioridade nas terças-feiras, tá? Bom, aí aqui é outra parte bem importante, que a gente pede sempre a gentileza, né, do entendimento do pessoal. É isso aí. Desculpa. Imagina. Por que acontece? A escola marcou uma data e aí não vai conseguir vir, seja um dia antes, ela, nossa, não vou conseguir levar o pessoal e tal, as crianças. O que a gente pede? Para dar uma ligada, né? Ou para encaminhar para o e-mail. A gente sempre vai estar dando uma olhada no e-mail. Eu mesmo trabalho com e-mail aberto, então sempre vou conseguir dar uma olhada e responder, né? Pode ser que não seja ali de imediato, mas até o final do dia eu consigo responder.
ou pelo número, por telefone, que é daqui mesmo da reserva, e sempre vai ter um colega nosso também para atender, um colega nosso orientador, né, que é o 3319-7877. Por que que é importante? A gente pede sempre para avisar, mesmo que seja no dia e aconteceu alguma coisa antes, por duas questões. Se for um pouquinho antes, um dia, 2, 3 dias antes, a gente consegue remarcar aquela data para outras pessoas que também querem vir. Que aí, tipo, a gente acaba não perdendo a data, né? Porque aí vai ter outros colegas com outras escolas ou outras entidades que vão querer vir. E pela outra questão também que a gente tem os agentes ambientais. Além de eles virem aqui, de eles ficarem aguardando, esperando, eles poderiam estar fazendo uma outra atividade também lá no próprio SESC, outra atividade aqui, a gente acaba remanejando também para ficar bom para todo mundo. Ah, mas está chovendo, eu deduzi que não ia ter, porque está chovendo, e aí eu nem liguei porque para mim era óbvio que não ia ter a visita. A gente precisa que avise. Por quê? A gente tem os espaços fechados e a gente consegue também comportar todo mundo no espaço fechado e fazer outras atividades, se reprogramar para fazer outras atividades. Então nós não costumamos a cancelar. Então a gente pede sim que, não tem interesse, vai molhar as crianças e tal, a gente não consegue ir. Pode mandar mensagem pra gente, falar assim, olha, não vai dar, tá chovendo muito, a gente achou melhor não vir, tá? Mas nós, no geral, a gente não cancela, tá? Esse número é o WhatsApp? Não, esse número ele é fixo aqui, 3319. No caso dos agendamentos que já estão feitos da prefeitura, no caso, tem que avisar para a prefeitura, pra gente avisar aqui, porque lá tem a questão do ônibus, né? Agora, se for um agendamento individual e vocês estão agendando com acesso diretamente para vir outra vez, aí não é nada. Sim. Você faz parte também da porque já está agendado, já. Isso, já tem. Isso mesmo. Os alunos do segundo. E a escola, a gente já está avisado, mesmo que chova, para vir no lugar. A não ser que seja um caso muito igual aquela chuva inicial, que alagou, derrubou casas e tudo mais. Mas aí não tem como mesmo, porque as crianças não vão nem conseguir ir para a escola. Mas aquela chuva comum de dia, aquela chuva de verteágua, né? Que sempre tem, a gente não tem. Sim, então ali são essas observações que a gente está colocando aí, então a gente pede só para realizar mesmo esse comunicado aqui com a gente, tá? Se vocês tiverem dúvida também podem ir perguntando, se eu puder ajudar. Bom, e aí no caso que a gente vai preparar para a visita, que também é bem legal saber. No caso de grupos escolares aqui, né, acho que a maioria, a prefeitura já cedeu o ônibus. Mas de repente vai vir um grupo aí, sei lá, do Guarujá, vai vir outro grupo de fora, aí precisa estar avisando a prefeitura que vai entrar um ônibus aqui na cidade, né? Então precisa conversar aí também antes com eles. E aí é encaminhar o ofício. Então a gente conversou e acertou uma data, tá? Ok. O que a gente vai pedir? Para vocês encaminharem para a gente também via e-mail um ofício, que é onde vai ter o papel timbrado da escola, com a assinatura do diretor ali, ou do responsável, que vai ter a informação da data, o horário, o dia que vocês vão vir, com a quantidade de pessoas também. A gente vai com tantos alunos do segundo ano ou do terceiro ano, enfim, né? Colocar essas informações também, porque isso fica documentado, é um documento para nós, além de para nós também para vocês, confirmando que vocês fizeram aquele agendamento. E ali já vai ficar confirmado para a gente também desse ofício. Só uma curiosidade, quando a gente vai para outras cidades, quando é ônibus escolar, ele entra gratuito nas cidades, é escolar. Mas se você vai com ônibus privado, por exemplo, o Guarujá, para você entrar no Guarujá, é R$5.000 que você paga para a Secretaria de Turismo. Quase nada. Nossa, era o que eu ia comentar. Aqui em Bertioga eu não sei quanto é. Mas eu sei que uma vez a gente estava pensando nos professores, né? Pegar, alugar um ônibus e tal. A gente paga, se não for escolar, se não provar que é por projeto, por alguma coisa escolar, paga R$5.000 também. Então, mas de qualquer maneira tem que comunicar, né? Tem que também. Vai estar gratuito. Turismo da cidade, comunicar a entrada de quantas pessoas tem que estar com a lista de RG, tudo bonitinho para poder. E o ônibus não pode circular, né? Ele só vai pro outro. Então, se veio pra reserva, o ônibus tem que vir pra reserva, estacionar e permanecer aqui. É porque do jeito que está escrito, parece que o ônibus que vocês vão utilizar precisa de pedir autorização. Na realidade, não, né? O que eu ia comentar. Inclusive, essa autorização não é nem pro SESC. Né? É para a Secretaria de Turismo de Bertioga. Então, lá na entrada da cidade, eles fazem essa fiscalização e eles multam. Mesmo. Com certeza, e mesmo assim, é uma multa bem salgadinha, então acho que é melhor pagar a autorização para entrar do que depois a multa.
Já se organizar. Mas aí é a dica para quem é de fora, né? Quem vir, né? Não sei se tem algum colega que é de Santos, se é de Guarujá, acho que alguns deve ser de Guarujá, ou de outra cidade. Bom, então aí tem um ofício que tem que encaminhar, que a gente vai deixar ali já separadinho, e tem a lista de presença, né? Então, quando for no dia, a gente pede que traga no dia mesmo a lista de presença com o nome dos alunos, né? Com o RA deles, ou CPF, se for um grupo de turismo, ou for um outro grupo, que tragam essas informações dos participantes. Então, a gente pede no dia, por quê? Porque aí no dia a gente vai ver quem veio, realmente quem não veio. Se encaminhar antes para nós, vai ter nomes ali que de repente a pessoa no dia, fulano não veio. Né? A gente vai estar ali rasurando e mexendo. Então a gente pede para fazer isso no dia, a lista de presença já vir pronta, porque vocês já vão ter o nome das pessoas, né? E essa informação do CPF, gente, ela é importante porque, como eu falei, o SESC ele tem uma política de programação gratuita. Né? Então é o programa de comprometimento com a gratuidade. E a partir do CPF das pessoas que a gente comprova que a gente atendeu X pessoas, e aí isso vai dando, inclusive, respaldo para a gente ampliar a atuação, continuar fazendo projetos, né? Então, às vezes parece, mas pra quê? Uma informação pessoal, né? Então a gente tem essa política, vai manter só entre, né, dentro do sistema mesmo, não vai ser divulgado nem nada, mas é uma formação importante pra gente concluir depois lá no nosso sistema essa comprovação. Para além de fotos, coisas que a gente posta às vezes, mas né, o mais importante é esse documento. Perfeito, é isso mesmo. E aí, para conhecer um pouco mais sobre o local, né, até já passou alguns vídeos antes, a gente sugere sempre dar uma olhadinha no portal do SESC, do YouTube, né, SESC Bertioga e o SESC Digital, para conhecer mais sobre o ambiente local. Até se vocês quiserem passar antes isso para os alunos, né, antes de virem. Posso dar uma sugestão também, Cris? A gente estava até falando, né, com algumas pessoas aqui, mas acho que estender para todos essa informação, todos e todas, é que se precisar de adaptação de horário, né, acho que é importante também já colocar nesse e-mail, né? Sim, então, eu sou uma escola lá de Boracé, eu vou sair de lá 9 horas, então eu vou chegar aqui 9h30. Então o atendimento... Tá, então enfim, vocês vão chegar no horário, aí vocês avisam pra gente que horário que vocês vão estar com a gente. Porque a gente está disponível das 9 às 11. Mas vamos supor que vocês cheguem às 9h30. Aí se vocês avisam pra gente, a gente também tem como adaptar o que a gente faria em 2 horas, a gente vai fazer no período que vocês estão aqui. Então seria uma informação legal de mandar por e-mail também, né? Sim, perfeito. Vocês podem encaminhar também. Qualquer dúvida, né? Vocês podem encaminhar pra gente no e-mail e a gente vai tirando a dúvida sem problema algum. E como ela falou, se for necessário a gente vai adaptar. Pra gente não é problema, a gente tendo ali a disponibilidade. Acho que agora vai partir para o vídeo. Alguém tem alguma dúvida em questão do agendamento? Então tá tudo certo. Então se vocês tiverem dúvida, vocês podem encaminhar lá pra gente também no e-mail. É isso aqui. Pode dar um play. É só dar o play? Estar num ambiente como este, de floresta, uma floresta urbana, ou seja, tá encostado aí nas casas, na rua, é um privilégio. A gente tem uma espécie de embaúba, que é uma espécie pioneira. Significa que ela é uma espécie que surge no primeiro momento na associação ecológica. Quando a gente vê a embaúba, a gente pode ter esperança naquele lugar. Significa que ele está passando por um processo de regeneração. Ela tem essa característica da folha espalmada, que parece uma mão aberta. Dentro do tronco dela vivem formigas, né, do gênero Asteca, tem um abrigo garantido, em contrapartida elas oferecem uma segurança para a árvore, né, contra a predação. Vamos dar uma característica humana para a embaúba seria coragem e generosa, porque ela vem abrindo caminho para outras espécies. Eu sou a Gabriela Tiburcio, agente de educação ambiental, SESC Bertioga, e eu vivo aqui. E são vídeos curtinhos, né? Naquele SESC Digital tem um monte de temática, acho que tem umas 16, né? Cada um de nós fez 2, né? Isso. Então, a gente fez durante a pandemia falando das espécies aqui da nossa reserva. Não só espécies de plantas, animais, a gente falou de nascentes, falamos de várias coisas interessantes. Quer continuar aqui, Gabi?
Não, aí é só o modelo da lista de presença, gente. A Cris já falou, mas só para reforçar. O que a gente geralmente usa aqui, né? A lista lá, geralmente papel timbrado ou com um logo ali da escola, né? Formalizando. Qual a turma, né? Então é o segundo ano B e a gente deixa essa coluna de observação para na hora completar. Se a criança não veio ou se tem alguém com alguma deficiência, que é uma coisa que a gente vem mapeando para entender se a gente precisa melhorar algum aspecto da nossa acessibilidade, né? Então, nome, o RA ou CPF, como a gente falou, assinar e é isso. É isso que é o que a gente precisa para comprovar nosso atendimento depois e, enfim, prestar contas, né? A gente faz esse trabalho gratuito, mas a gente tem que prestar contas disso também. Inclusive essa lista é uma lista oficial que a gente recebeu e que tá com todos esses coloridinhos aí, porque a gente quis preservar os nomes, até porque existe uma dentro do SESC a gente tem, né, a LGPD, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados. Então, como a Gabi falou, qualquer dado que vocês passarem, ele é interno, é de sistema, não vai ser divulgado. Então, mas pra gente é importante mesmo esse... A gente tá dando bastante ênfase por conta desse sistema que a gente comprova aí o que a gente tá fazendo de atendimento. Tem mais? Acho que é isso. É isso. Acho que aqui a gente consegue ver nesse QR Code, né, todas aquelas redes sociais que a gente lançou lá. A gente vai encaminhar essas apresentações para eles? Eu acho que eu não sim. sei. Eu acho que sim. Vou confirmar com o pessoal. Mas esse Linktree, né, que aparece ali embaixo, também é o que tá ali, na verdade, em cima do QR Code, é o que está disponível no link da bio do Instagram. Então quem tem Instagram pode entrar lá, clicar naquele link, que vão abrir todos esses outros aí, da reserva, do YouTube, para facilitar. Tá bom? É o Marcelo agora, só da acessibilidade. Só para fechar, então, a questão da acessibilidade, que a gente já viu na prática, né? Algumas estruturas acessíveis, mas tem esse vídeo pra gente fechar. A Reserva Natural Sesc Bertioga está localizada em Bertioga, cidade litoral centro de São Paulo. Esta área florestal está inserida no perímetro urbano do município e possui a Mata Atlântica como bioma, além de uma biodiversidade extremamente rica. Eu sou o Marcelo, agente de educação ambiental do Sesc Bertioga. Eu já estou aqui com Vina e nós vamos fazer um passeio na Trilha do Sentir, na Reserva Natural Sesc Bertioga. Aqui são realizadas diversas atividades educativas e de conservação, proporcionando às pessoas a terem contato com esse ambiente natural. Essa trilha tem um conceito de desenho universal. Possui recursos de acessibilidade, proporcionando a utilização de uma maior diversidade de pessoas. Essa maquete mostra a localização da reserva. Foi pensada para que as pessoas com deficiência visual possam ter algumas informações da trilha, como sua localização geográfica, seu entorno, onde está a floresta, o rio, o mar e o ambiente urbano. Tudo isso com a escrita em braille. Além da maquete, temos também as fotos táteis, que possuem relevos escritos em braille e são um importante recurso para que as pessoas com deficiência visual possam conhecer as plantas e os animais que habitam a área da reserva.
Então, é bem diferente, né? Quando você chega em um ambiente que ele foi construído para atender a todos os públicos, né? A todas as pessoas. A sociedade, o poder público ainda não consegue entender a real necessidade da pessoa com deficiência, né? De chegar aqui, né? Ter todo um espaço pensado para a pessoa com deficiência também se sentir à vontade, desde lá da entrada, né? Ter passarela, rampa de acesso, né? Eu acho que o som dos pássaros cantando e é a trilha do sentir mesmo, né, Marcelo? Ter esse contato próximo, né, com a natureza, né? Poder tocar as árvores, né? Você poder ver algumas espécies que até então não tinha visto, sentir essa sensação de estar no meio da natureza, né? O cheiro da natureza, ter a temperatura da mata mesmo, é bem diferente. E essa sensação que eu acho que as pessoas vão sentir vindo pra cá. Mas é mais esse sentimento mesmo, de se sentir abraçado, né? De você se sentir respeitado também, né? Porque você tem uma determinada limitação motora, física, mental, enfim. Mas o mundo tá para todo mundo, né? O sol nasce para todos. Como é bom poder estar aqui nesse ambiente natural, uma floresta dentro da cidade, essa diversidade de vida, diversidade humana, onde mostrar que podemos viver todos em comunhão. Venha você também conhecer a Trilha do Sentir e todas as atividades aqui da Reserva Natural Sesc Bertioga. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre me emociono com esse vídeo. Sim, vou passar o link. Acho que acabou. Bom, acabou. Mas é isso, né? Acho que para além de tudo isso que a gente falou, também fica o convite para vocês, eu reforçar o que a gente falou no outro encontro, que a Reserva Natural está aberta de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Venham, divulguem para as famílias de vocês, para os amigos, porque de fato é um espaço que, além das atividades que a gente vai fazendo aqui, simplesmente você pode vir e descansar, desligar um pouco, né, dessa vida corrida, essa vida louca que a gente vive, né? E dizer também, gente, que o caderno de abril, com a programação de abril, já chegou. A gente está aguardando o pessoal mandar aqui para a reserva. Mas quem conseguir dar uma passadinha lá no central do Centro de Férias, do Sesc Bertioga, já está disponível com a programação do mês inteiro. Então, se não conseguir hoje, pega outro dia. Mas aproveitem, como a Camis falou, tem dos domingos com programação de circo, teatro, cinema. Temos programação de cinema para crianças autistas, que é o Cine Azul. Então, assim, começa a frequentar e vai descobrindo as outras coisas que acontecem, que vocês podem também participar. E agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, a atenção, o tempo aqui com a gente. Espero que isso seja uma forma também mais acolhedora de quando vocês chegarem com as crianças, já se sentirem parte, né, já se sentirem em casa. E estaremos aqui esperando vocês. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Tá bom? E um bom retorno. Conforme combinado, pro pessoal de Boracéia. Quem não assinou a lista de